Presidente de Angola decreta 5 dias de luto nacional e funeral de Estado para José Eduardo dos Santos. Nações Unidas lançaram um apelo urgente para terem acesso às pessoas doentes e feridas isoladas pela guerra na Ucrânia. Os líderes europeus reagem com consternação ao assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O presidente de Angola, João Lourenço, decretou 5 dias de luto nacional pela morte de José Eduardo dos Santos e a realização de um funeral de Estado para o homem que presidiu aos destinos do país durante 38 anos. O antigo presidente de Angola, de 79 anos, estava internado numa clínica em Barcelona desde o dia 23 de junho, altura em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Desde aí encontrava-se em coma induzido. Não se sabe ainda quando o corpo do ex-líder chegará a Angola, nem onde será sepultado. Uma das filhas requereu uma autópsia para determinar as causas da morte antes de o corpo ser trasladado para o país. José Eduardo dos Santos chega à liderança do MPLA e à presidência da República de Angola a 20 de setembro de 1979. Tinha 37 anos. O sucessor de Agostinho Neto acumulara experiência governativa ao passar pela chefia da diplomacia angolana e pelos postos de vice-primeiro-ministro e ministro do Planeamento depois da independência em 1975. Angola encontrava-se na altura em guerra com a UNITA liderada por Jonas Savimbi e com a África do Sul. No final dos anos 80, criam-se condições internacionais para o apaziguamento da guerra civil em Angola. Em 1991, José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi assinam um acordo mediado por Portugal para a realização das primeiras eleições livres e democráticas em Angola. O sufrágio, supervisionado pela Organização das Nações Unidas, foi considerado livre e justo, apesar das falhas. Mas a UNITA rejeitou os resultados e voltou a pegar nas armas. Em 2002, com a morte de Jonas Savimbi, a guerra civil em Angola chega ao fim. Em abril, os chefes militares do governo e o chefe de Estado-Maior da UNITA assinam um acordo que estabelece a paz sob o olhar de José Eduardo dos Santos na Assembleia Nacional. Os angolanos voltam às urnas em 2008 e em 2010 é alterada a Constituição. O presidente passa a ser eleito enquanto cabeça de lista do partido mais votado. José Eduardo dos Santos candidata-se em 2012 àquele que seria o seu último mandato presidencial. Em 2017, sai da chefia do Estado, posto que ocupou durante 38 anos. No ano seguinte, deixa definitivamente a vida política ao ceder a liderança do MPLA a João Lourenço, seu sucessor na presidência de Angola. Em 2019, instala-se em Barcelona para poder seguir os tratamentos médicos na clínica onde faleceu a menos de 2 meses de cumprir 80 anos. A Agência de Saúde das Nações Unidas lançou um apelo urgente esta sexta-feira para ter acesso às pessoas doentes e feridas isoladas pela guerra na Ucrânia. A agência fala em centenas de vítimas de minas terrestres, bebés prematuros, mulheres grávidas, idosos, muitos deles deixados para trás. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a garantir que Kiev não vai ceder território à Rússia e a afirmar que essa hipótese nunca fará parte de um eventual acordo de paz. Por seu lado, Vladimir Putin alertou para consequências catastróficas no mercado energético europeu se as sanções impostas pelo Ocidente continuarem. Uma equipa de televisão francesa esteve nas duas frentes de batalha e nos dois lados observou ataques de bombas inimigas. Os jornalistas dizem que depois de 4 meses de guerra, não são só os militares que estão exaustos. Quem decidiu ficar na Ucrânia diz que a situação é insuportável. Kiev diz que destruiu um depósito de munições russo e que provocou várias baixas na província ocupada de Kherson. Moscovo responde, diz que destruiu 2 sistemas de mísseis antinavio em Odessa, o único porto ucraniano do Mar Negro nas mãos da Rússia, e que atacou com mísseis os soldados ucranianos que colocaram a bandeira nacional na Ilha da Serpente depois da retirada russa.
Chovem reações do mundo inteiro ao assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os líderes europeus deixaram mensagens no Twitter. Ursula von der Leyen escreveu que Abe era uma pessoa maravilhosa, um grande democrata e um campeão do mundo multilateral, classificando de cobardia brutal o seu assassinato. O presidente do Conselho, Charles Michel, escreveu que nunca irá compreender a morte brutal deste grande homem, afirmando que os europeus estão de luto com os japoneses. Por seu lado, o presidente francês, Emmanuel Macron, diz-se profundamente chocado com este ataque odioso, envia condolências em nome do povo francês e afirma que a França está com o povo japonês. Chocado e profundamente entristecido é como o chanceler alemão, Olaf Scholz, diz sentir-se, afirmando: estamos ao lado do Japão nestas horas difíceis. O sentimento é partilhado pela família europeia em Bruxelas, que observa com pesar a bandeira à meia haste na Embaixada do Japão. O julgamento de Michel Platini e Joseph Blatter chegou ao fim. O antigo presidente da UEFA e o ex-presidente da FIFA foram absolvidos por um tribunal suíço dos crimes de fraude, abuso de confiança, gestão danosa e falsificação de documentos. Michel Platini já reagiu e teceu duras críticas àqueles que o expulsaram do mundo do futebol. A Comissão de Investigação da FIFA decidiu que eu deveria ser banido de todas as atividades futebolísticas. Eu que dediquei a minha vida ao futebol, que sempre dei tudo ao futebol como treinador. A FIFA fez-me isto. Chamaram-me corrupto, um branqueador de dinheiro, um falsificador. Não deixarei passar nada em branco. Vamos ver como vão correr as coisas. Temos tempo, vamos refletir. Mas eu não deixarei passar nada em branco. De acordo com a acusação, teria existido um pagamento ilícito por parte da FIFA a Platini, num valor que rondava os 2 milhões de euros. Blatter respondeu dizendo que a transação fazia parte de um acordo de cavalheiros. O tribunal não conseguiu dar os factos como provados. O tapete que cobria o chão da Notre-Dame de Paris antes do incêndio de 2019 já começou a ser restaurado. Esta peça, que mede 25 por 7 metros, foi enviada para o Mobilier Nacional, uma instituição francesa responsável pela conservação e restauro do património histórico. O processo deverá levar 2 anos até estar concluído. Em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, a seca trouxe à tona aquilo que se acredita ser o passado obscuro da máfia. No Lago Mead foi encontrado o corpo de um homem que foi baleado na cabeça e colocado dentro de um barril há cerca de 40 anos. O vice-presidente do Mob Museum, o Museu da Máfia de Las Vegas, acredita tratar-se de uma vítima da máfia. Na Nicarágua, os familiares de opositores presos no país apontaram o dedo ao governo e exigiram que o executivo pare com aquilo que alegam ser uma política de extermínio contra os presos políticos. Os familiares acrescentam que os detidos estão a sofrer uma degradação em termos de saúde devido à falta de higiene e às condições precárias das prisões. Pesava 4 toneladas, media cerca de 11 metros, tinha braços pequenos, dentes afiados, garras poderosas e era carnívoro. Lembra o Tyrannosaurus rex, mas é o Meraxes gigas, uma nova espécie de dinossauro encontrado na Argentina. Até agora, apenas um espécime foi encontrado, mas está muito completo e em muito bom estado de conservação. São os maiores dinossauros carnívoros que existiram até hoje, mas até agora não tínhamos, por exemplo, um crânio completo. Falava-se em muitas medidas que não eram exatas. E, finalmente, com o Meraxes, podemos finalmente determinar o verdadeiro tamanho do crânio, braços e pernas, e isto é fundamental para compreender a evolução desta linhagem. E isto é fundamental para poder entender a evolução deste linaje. A descoberta foi feita em 2012 em Neuquén, uma província da Patagónia Argentina, onde já tinham sido encontrados outros restos de dinossauros. O Meraxes gigas desapareceu há cerca de 85 milhões de anos.